Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um domingo, nosso culto online. Espero que você esteja bem e que possamos juntos, na próxima hora, cultuar nosso Deus, lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, orando por aquelas situações que estão nos nossos corações, nos tirando a paz, e cantando louvores ao nosso Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Convido você a orar comigo nesse momento, e depois nós vamos cantar, esperando alguns irmãos que ainda chegarão na nossa live. Ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo seu grande amor por nós, e sabemos, ó Deus, que somos atingidos por esse amor, porque experimentamos dele todos os dias, e porque a tua palavra afirma. E porque nós vivemos também a transformação, a obra de salvação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu peço a ti, ó Deus, que nos ajude nessa noite a sermos igreja mesmo à distância, e a continuarmos durante nossas semanas e quem sabe o próximo mês sendo igreja, mesmo no distanciamento físico, sabendo que aquilo que nos une é o seu amor, é o sangue de Cristo, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Dá a Deus, então, a noção necessária para abençoarmos nossos irmãos e sermos também abençoados por eles. E nos ajuda, a Deus, a nos afirmarmos, a firmarmos nossos pés cada dia no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, nós vamos cantando uma música nos próximos minutos, enquanto os irmãos vão chegando. Depois nós iniciamos de forma mais oficial. A música que nós vamos cantar é uma música que cantamos pouco, mas é uma música que fala sobre os filhos de Deus, os filhos da luz, que têm a força no próprio Deus e que por isso pedem que esse reino de Deus, que nós mesmos já habitamos, tome conta de tudo e de todos, né? E numa referência aqui ao que o povo de Israel fazia no Antigo Testamento, a música fala: sara essa nação. De fato, eu e você que somos crentes no Senhor Jesus, a nossa oração é: salva essa nação, ó Deus. Porque a maneira como a nossa nação vai, realmente nós precisamos de homens e mulheres salvos, para entenderem a diferença que Deus pode fazer em todos os aspectos de uma nação, de uma família e da nossa vida. Então vamos cantar Bem-aventurado. Bem-aventurado que está amado em tua casa, aquele que te louva, coração está no próximo teu. Bem-aventurado que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, dê sua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora.
Bem-aventurado que dá, bem-aventurado que está, vago em tua casa, aqueles que te louvam. Coração está no nosso Deus, bem-aventurado tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, já por sabem do nosso Deus, do teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo, sabe essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 34. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 34. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Salmo 34, verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Amém? Irmãos, nós vamos orar pedindo a Deus pela nossa nação, pelo mundo, pelo momento que estamos vivendo na luta contra um vírus, contra uma doença, na luta também contra um sistema fraco que muitas vezes não pode nos ajudar de saúde, fraco em alguns momentos, forte em outros tantos. Estamos lutando contra ainda, e não podemos nos esquecer,
contra o diabo, contra o pecado, contra o mal. E que eu e você possamos lembrar que nessa luta nós somos mais que vencedores. Podemos ficar doentes, podemos ficar pobres, podemos até morrer, mas nada nos separará do amor de Cristo. Você crê nisso? Ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, da história e de todos os elementos nessa terra. Do ser humano mais poderoso ao vírus mais poderoso. Ninguém é capaz de fugir ao controle de Deus. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor sabe muito bem o que nós estamos passando, nós seres humanos. Pedimos a Ti, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos capacita a enfrentarmos toda essa situação. Obrigado, Senhor, porque nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos poucos casos e poucas mortes até agora. O que nós pedimos a Ti, ó Deus, é que console aqueles familiares de pessoas que faleceram, estão doentes por causa do coronavírus. Mas nós não podemos nos esquecer de tantos outros problemas pelos quais queremos orar também. Problemas financeiros, problemas políticos, tensões, angústias, depressões e tantas outras doenças que têm afligido muitos de nós. Nós pedimos ao Senhor, que o Senhor cuide, que o Senhor visite, que o Senhor guarde cada irmão da nossa igreja e os seus familiares, os seus vizinhos. Senhor, que nós possamos perceber, além de conhecer, porque já conhecemos, porque lemos a Tua palavra, mas perceber o Teu cuidado nesse momento. Senhor, obrigado porque nós ainda não estamos vivendo o terror aqui no Rio Grande do Sul. Mas, Senhor, se vier, nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos firmes e fortes no sofrimento. Senhor, cuida de cada irmão que está indo trabalhar, aqueles que estão em casa, daqueles que, para quem está faltando alguma coisa. Senhor, nos faz termos a possibilidade de nos auxiliarmos, nos ajudarmos. Cuida também, ó Deus, do nosso país. Que a instabilidade política não piore a situação do nosso povo, ó Deus. Obrigado pelo seu grande amor. Nós pedimos pelo presidente, pedimos pelos deputados, pelos senadores, pelos juízes, pedimos pelos governadores, pedimos pelos prefeitos. Que o Senhor dê sabedoria para eles, para os ministros. O Senhor dê sabedoria para eles tomarem boas decisões no benefício dos brasileiros. Pedimos pelos nossos irmãos e amigos que estão em outros países. O Senhor também os guarde. Abençoa o Teu povo nessa noite e que possamos, ó Deus, cultuar a Ti, sabendo que o Senhor é Deus sobre toda a terra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos cantar uma música que diz que o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder é o nosso Rei Jesus. Vamos cantar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor.
Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, no seu Novo Testamento, o primeiro livro. Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, Jesus diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, gostaria de orar com você que está pesaroso, que está tenso, que está triste, seja pela doença de um parente, seja pela situação do nosso mundo, seja por uma situação física, financeira, seja pela distância do corpo de Cristo, seja por que situação for. Deus conhece o seu coração. Ele sabe tudo o que você pensa e sente. Ele sabe que muitos de nós estamos passando situações difíceis. Nós vamos orar por isso. Nosso pedido a Deus é que Ele tenha misericórdia de nós e mais uma vez nos restaure o coração, nos restaure a saúde, nos restaure o ânimo, quem sabe nos restaure a condição financeira. Para tantos de nós, ou para a maioria de nós, é um pedido novamente que Deus nos livre desse vírus. Lembre-se, irmão, que o nosso fardo pode... Mas quando nós achamos descanso no Senhor Jesus, nós entregamos e lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade e assumimos agora o fardo do próprio Senhor, que é um fardo leve. Que Deus nos ajude a exercitarmos fazer isso. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos mais uma vez que o Senhor cuide de cada um dos nossos irmãos, aonde estiver. Que o Senhor tire o peso, as angústias, que o Senhor tire as preocupações em demasia, que o Senhor tire, ó Deus, aquela ansiedade, para alguns aquela depressão, para tantos aquela doença, para outros tantos aquelas dívidas, aquela dificuldade financeira, para muitos de nós aquela preocupação de não conhecermos o dia de amanhã. Mas o que nós pedimos a Deus é que o Teu Santo Espírito realmente tire essas coisas. É claro que pedimos isso, pedindo em primeiro lugar que o Senhor faça a sua vontade.
Mas nós queremos chegar diante do Senhor, cada um dos crentes que está ouvindo a Tua palavra, cantando louvores e orando nesse momento. Nós chegamos diante do Senhor, encontramos o Senhor manso, humilde, e depositamos tudo aos Teus pés, ó Senhor, e lançamos tudo sobre o Senhor, porque nós queremos achar descanso, achar tranquilidade, achar paz. Paz que o Senhor já nos deixou, paz que somente o Senhor pode nos dar. E é por isso que nós oramos por cada irmão. Tranquiliza os nossos corações. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma música. E depois estudaremos a palavra de Deus. A música que nós vamos cantar pede que o Senhor abra os nossos olhos para nós podermos ver que Ele está conosco e que Ele age em meio a tanta dificuldade, a tantas situações estranhas, que nós possamos vê-lo brilhando acima de todos nós. Abre meus olhos, Senhor. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Abre os meus olhos, Senhor Deus. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Se ver-te acima de todos nós, brilhando na luz de tua glória. Vem derrama teu poder e amor ao cantar o santo, santo, santo. Acima de todos nós, brilhando na luz de tua glória. Vem derrama teu poder e amor ao cantar o santo, santo, santo. Santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Abre os meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te acima de todos nós, brilhando na luz de tua glória. Vem derrama teu poder e amor ao cantar o santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Amém.
Irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, por favor, e me acompanharem na leitura do texto de 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Gostaria de ler com os irmãos, nessa noite, no segundo capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, os 7 primeiros versículos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. O texto bíblico, onde vamos refletir nessa noite, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Versículo 6. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém, irmãos? Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Vamos aí conferindo o que está sendo pregado com aquilo que está escrito na palavra de Deus, e nós vamos nos próximos minutos, então, refletir um pouco sobre esse texto. Observe comigo, nós já vínhamos na nossa igreja estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Fizemos uma parada, quando voltarmos os cultos presenciais, voltaremos à nossa série. Mas eu e você sabemos que Timóteo tem dado por Deus, através do apóstolo Paulo, algumas tarefas para ele executar. Uma das tarefas imediatas para a qual Timóteo necessita fortalecimento está no versículo 2. Versículo 2 diz que Timóteo deveria, então, confiar aquele ensino que ele recebeu a outros homens, outras mulheres, outros líderes que também fossem capazes de ensinar. Mas diz o versículo 1 que para executar a sua tarefa, Timóteo precisava ser fortalecido. É isso que diz o versículo 1. Você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Gostaria de pensar nessa noite com os irmãos sobre o seguinte tema: fortalecidos na graça. Fortalecidos na graça. Se é verdade, e o texto nos apresenta muito claramente, que Timóteo tinha uma tarefa a executar, dada por Paulo, dada por Deus, natural ao seu ofício, nós, eu, você, também temos tarefas a executarmos, porque a vida continua. É bem verdade que a maioria da nossa igreja continua a sua vida quase que normalmente, com seus trabalhos, com seus afazeres. Para essa tarefa que Timóteo tinha, Paulo chama a sua atenção e diz: Timóteo, se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Qual é a tarefa para a qual você necessita de forças hoje? Qual é a tarefa da vida normal, do seu ofício, aquilo que você tem para fazer nessa vida? Qual é a tarefa para a qual você necessita ser fortalecido hoje? A instrução bíblica é: fortaleça-se então na graça
que há em Cristo Jesus. A graça, meus irmãos, é tema recorrente da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, o que nos dá aí uma amplitude nesse conceito de graça, tremendamente profunda. É tema recorrente também nas nossas igrejas cristãs, falar da graça que há no Senhor Jesus Cristo. É como nós conhecemos desde pequenininho o favor de Deus, o favor imerecido, a sua boa vontade para com o ser humano, atuando em nós, a sua vontade, a sua boa vontade, a sua bondade atuando em nós, a graça de Deus, os seus cuidados, a sua ajuda, sem nós merecermos. Nós conhecemos a ideia de graça comum, Deus faz chover sobre maus e bons. Nós conhecemos a ideia da graça derramada sobre aqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Esse conceito, essa virtude de Deus que se derrama no ser humano, a graça que há em Jesus Cristo, é a graça da salvação, é a graça do perdão, é a graça do amor, é a graça do sustento, é a graça da misericórdia, é a graça da paciência, é a graça que é esse favor de Deus, suficiente para nos capacitar, para nos fortalecer, a executarmos nossas tarefas e a fazermos o bem. Nós crentes cremos que essa graça de Cristo Jesus, ou que há em Cristo Jesus, em primeiro lugar, nunca se acaba. Nunca se acaba. Em segundo lugar, é sempre crescente. Em terceiro lugar, inunda mais e mais, e vai alcançando mais e mais pessoas, ao mesmo tempo que inunda mais e mais a cada um dos que já foram alcançados. Essa é a graça que o apóstolo Paulo diz, fortifique-se. Por isso a ideia é fortalecidos na graça. Em momentos onde, quem sabe, eu e você somos tentados a procurarmos forças em tantos outros lugares, de tantas outras formas. Fortalecidos na graça. Amém? Agora, existem momentos onde nós nos perguntamos se essa graça, cujas características nós já vimos, ela pode realmente nos fortalecer. O nosso coração enganoso, como a Bíblia diz que é, e o mundo que muitas vezes nos enreda, nos faz questionarmos, será que a graça de Jesus é suficiente para me fortalecer? Agora a resposta bíblica, a resposta de um coração que se derrama diante de Deus e assimila as verdades de Deus é certamente essa graça é suficiente ou pode nos fortalecer. O que ocorre então, quando nós somos fortalecidos pela graça? O que ocorre? Gostaria de perceber no texto que nós lemos 3 efeitos de sermos fortalecidos pela graça, de não procurarmos fortalecimento em alguém fora do Senhor Jesus Cristo, a graça, em alguma instituição, de não procurarmos fortalecimento em alguma virtude, em alguma posição. Gostaria de pensar com os irmãos em 3 efeitos de sermos fortalecidos. 3 efeitos que ocorrem quando somos fortalecidos na graça que é em Cristo. Em primeiro lugar, observe comigo o versículo 3 e 4 do texto que nós acabamos de ler. 2 Timóteo, capítulo 2. Nós lemos do 1 ao 7. Já vimos que no versículo 1,
uma chamada de Paulo ao fortalecimento de Timóteo através da graça. E vimos no versículo 2 que Timóteo precisava ser fortalecido para o exercício de uma função, o exercício ou o executar de uma tarefa, que era ensinar. Mas eu gostaria de ver com os irmãos o primeiro efeito de ser fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Está ali no versículo, quando o apóstolo Paulo diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Quando somos fortalecidos na graça que é em Cristo Jesus, suportamos sofrimentos como um bom soldado. Quando somos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus, suportamos sofrimentos como um bom soldado. Um bom soldado, como diz o versículo 4, não se envolve em negócios desse mundo, ou em algumas versões, não se envolve em negócios da vida civil. Um bom soldado não serve a outro senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo nos lembra, soldado ou um bom servo, ele só pode servir a um Senhor. Os irmãos se lembram no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 6, começa a falar do valor passageiro dos bens. Ele chega no versículo 24 e ele nos lembra que ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e odiará outro. A ideia do texto aqui é exatamente o mesmo. Não se envolva com negócios desse mundo. Agora, a pergunta é: o que são negócios desse mundo? Será que a Bíblia nos torna ou nos ordena sermos alienados? Não. De modo algum. Será que a Bíblia proíbe que eu e você tenhamos conteúdo de matérias ou de áreas do conhecimento humano? Não, jamais. Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer que nós não devemos ser nuvens sem água levadas por vento daqui ou de lá, mas devemos ter conteúdo sabendo de tudo em volta de nós. Mas o que será que o apóstolo Paulo quis dizer? Com um soldado não se envolve em negócios da vida civil, e o que o Senhor Jesus Cristo então disse quando disse que nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia vai nos lembrar que em primeiro lugar no nosso coração deve estar o Senhor. Um bom soldado não serve ao dinheiro, um bom soldado não serve a pessoas, um bom soldado não serve aos desejos, um bom soldado serve àquele que o arregimentou. Um bom soldado de Cristo serve a Jesus Cristo. Por isso, quando nós somos fortalecidos na graça, mesmo em momentos de sofrimento, os nossos olhos estão fixos no autor e consumador da nossa fé, no próprio Senhor. Um bom soldado tem ardente desejo de agradar a Deus. Observe o que diz o versículo 4, no seu finalzinho. Ele diz, no versículo todo, nenhum soldado se deixa envolver em negócio da vida civil. E ele diz, já que, ou por quê? Porque ele deseja agradar àquele que o alistou, ou que o arregimentou. Um bom soldado, fortalecido na graça que há no Senhor Jesus Cristo, suporta até mesmo os sofrimentos,
não se envolvem em negócios dessa vida. Não ama o dinheiro, não ama os prazeres, não ama as pessoas, mas serve aquele que o alistou. Por quê? Porque tem ardente desejo de agradar a Deus. Meu irmão, minha irmã, primeiro grande efeito de sermos fortalecidos na graça que há no Senhor Jesus é que, fortalecidos nessa graça, suportamos sofrimentos. Como um bom soldado, não nos envolvemos em negócios da vida civil, ou não amamos ou servimos a qualquer outro que não seja o nosso Senhor, e buscamos, ou temos ardente desejo de agradar aquele que nos alistou. O que ocorre quando nós somos fortalecidos pela graça? Primeiro efeito, suportamos sofrimentos como um bom soldado. Mas observe ainda o texto que nós estamos lendo, 2 Timóteo capítulo 2, agora no versículo 5. Diz que semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Segundo efeito, quando somos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus, corremos como um atleta de acordo com as regras. Segundo efeito daqueles que são fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus é correr essa vida, o jogo da vida, como um atleta de acordo com as regras. Os irmãos se lembram do texto em que Paulo fala sobre atleta também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. Quando chega no versículo 24, Paulo diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quando somos fortalecidos na graça que é em Cristo Jesus, corremos como um atleta de acordo com as regras. Um bom atleta, como diz o texto bíblico, em tudo se domina. O Paulo faz ali em 1 Coríntios capítulo 9 uma comparação entre os crentes que estão correndo a corrida da vida cristã, e ele vai usar várias vezes essa ideia de corrida ou de carreira, né? E ele vai dizer que todo atleta, para ir às Olimpíadas, para ir competir no estádio, os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo está bem familiarizado com essa ideia do atleta no estádio, né, de jogos acontecendo, e ele fala que eu e você, para competirmos bem, para competirmos de forma em alto nível, em tudo devemos nos dominar. Ele diz: todo atleta em tudo se domina. Um bom atleta, em segundo lugar, além de em tudo se dominar, ele segue a regra do jogo. E um bom atleta, os melhores, alcançam o prêmio. Quando ele diz um atleta em tudo se domina, você pode imaginar as dietas, você pode imaginar os treinamentos, você pode imaginar o acordar cedo, você pode imaginar o buscar conhecimento de um treinador, você pode pensar em tudo isso que o atleta fazia para conseguir aquela coroa. Diz o apóstolo Paulo no texto em 1 Coríntios que nós lemos também, um texto paralelo, que aquela coroa que todo atleta se domina, ou treina, se treina, ou
ou tem disciplina para conseguir é uma coroa corruptível, ou seja, que se destrói, que se desfaz. As coroas eram feitas ou de maçãs ou de louros, que são aquelas folhinhas. E aquilo depois de alguns dias ou estava podre ou estava seco. E ele compara então o atleta com o crente e diz: se todo atleta em tudo se domina para conseguir uma coroa corruptível, muito mais o crente deve jogar de acordo com as regras para conseguir uma coroa que não pode ser destruída. O alvo da nossa salvação. Um bom atleta alcança o prêmio. O apóstolo Paulo lembra algo que às vezes é até cruel nos Jogos Olímpicos. Só um alcança o prêmio. Ele diz: de todos, vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um alcança o prêmio? É interessante pensarmos nisso. Pessoas que dão a sua vida toda para o esporte e não conseguem tirar o primeiro lugar. A Bíblia vai nos lembrar que nós devemos correr essa corrida de forma a alcançarmos o prêmio. Agora, não devemos achar que isso vem de nós. Correr a corrida da vida de forma a alcançar o prêmio ou obedecendo as regras, seguindo as regras, de acordo com as regras, só acontece quando nós nos fortalecemos na graça que há em Cristo Jesus. Não há possibilidade de sermos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus se estamos jogando fora das regras. Mas ao mesmo tempo só podemos jogar dentro das regras se formos fortalecidos por essa graça. Fora das regras do jogo, no jogo da vida, nós não podemos pedir a bênção de Deus. Nós temos que nos submeter. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Lembre-se, não há coroa para ser ganha nas nossas próprias forças. Não há como se fortalecer na sua própria sabedoria. Não há como vencer no jogo da vida pelas nossas próprias habilidades. Nossa vaidade vai querer dizer: lute com suas próprias armas. Mas Deus está dizendo: talento não adianta. Precisamos da graça que vem ou que há em Cristo Jesus. O que ocorre quando somos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus? Primeiro efeito, suportamos sofrimentos como um bom soldado. Um bom soldado não se envolve em negócios dessa vida. Um bom soldado tem ardente desejo de agradar ao seu Deus. O que ocorre quando nos fortalecemos na graça? Segundo efeito, quando nos fortalecemos na graça que há em Jesus Cristo, corremos como um atleta, de acordo com as regras. Um bom atleta em tudo se domina. Um bom atleta segue as regras do jogo. Um bom atleta alcança o prêmio. O que acontece quando somos fortalecidos na graça? Diz o versículo 6, que quando somos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus, participamos do fruto da colheita como o lavrador. Diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Interessante pensarmos na figura que Paulo apresenta aqui, como alguém digno de participar dos frutos da colheita. Ele não é digno de participar dos frutos da colheita porque é um grande cara, uma grande mulher, uma mente brilhante ou uma pessoa de fibra. Não. O lavrador que aqui
claramente a figura daquele crente que se fortalece na graça que é em Cristo Jesus. Ele só participa da colheita, porque foi fortalecido na graça que é em Cristo Jesus. Não por seus próprios méritos, mas porque o Senhor lhe agracia com uma colheita. Mas a figura aqui é de um lavrador que trabalha arduamente. E é interessante pensarmos que as três figuras que o apóstolo Paulo emprega aqui, ele já emprega em outros textos também, algumas vezes juntas, algumas vezes separadas, mas são três figuras de gente que trabalha duro. O atleta, o soldado e o lavrador. Especificamente sobre o lavrador, ele vai dizer que trabalhando arduamente, e nós podemos imaginar o trabalho de um lavrador. Poucos de nós conhecemos exatamente na prática, mas sabemos que inclui ter forças para limpar a terra, ter forças para plantar, ter forças para regar, ter forças para esperar. Você conhece alguma figura na área das profissões, dos ofícios, que envolva mais fé do que a figura do lavrador, que espera a semente brotar, que espera a chuva chegar, que espera o solo gerar vida? Trabalha arduamente, tudo na graça que vem de Cristo. Mas quando somos fortalecidos na graça que vem do Senhor Jesus Cristo, participamos da colheita dos frutos. Há frutos, meus irmãos, há frutos para uma vida cristã na graça, fortalecida na graça. Há frutos para você, meu irmão, minha irmã. Há frutos para você, jovem, jovem adulto, adulto maduro, idoso, criança. Há frutos para nós quando nos fortalecemos na graça que há em Cristo Jesus. Há frutos para os que se fortalecem ou para os fortalecidos na graça que vem de Cristo. Há frutos para os que suportam sofrimentos na graça, fortalecidos na graça que vem de Cristo. Há frutos para os que correm segundo as regras, fortalecidos na graça que vem de Cristo. Há frutos para os que trabalham arduamente, plantam, regam, esperam. Há frutos para aqueles que assim vivem, fortalecidos pela graça que vem de Cristo. Meu pedido nesta noite a Deus, que nós sejamos fortalecidos na graça que vem de Cristo. Minha oração pela igreja também nós possamos saber que só há forças para nós na graça que vem de Cristo. Peço que você reflita sobre isso durante essa semana. Pare 5 minutos. Ore ao Senhor, peça a Ele forças e que Deus nos guie e nos guarde pelo seu poder, protegidos e amparados. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Continue eu e minha família à disposição. Se você gostaria de conversar e de orar junto, por favor, me mande uma mensagem. Temos tentado conversar e orar com 1, 2 irmãos por semana. Não queremos ainda fazer aglomerações, daqui a pouco quem sabe, mas por enquanto vamos nos acompanhando em pitadas, tá? Em número menor. Deus abençoe a sua semana e que alegria ver os irmãos e podermos nos comunicar por aqui. Deus abençoe.